Olá, bem-vindas, bem-vindos. Iniciando aqui a Jornada da Alma e o mergulho, Jornada do Ser e o mergulho na alma, né? Conectada aí a VEX, a virada existencial, alguns eventos que têm sido feitos com o objetivo de ampliação da consciência. Vamos aceitar aqui os perfis. Bem, aceitando aqui, vamos esperar eles entrarem. Ok. Desvendando a conexão corpo, mente e energia e o nosso sistema familiar. O pessoal está entrando aqui, é um prazer contar com a presença de todos, pessoas queridas aqui entrando, bem-vindas, pessoas que eu ainda não conheço, mas deixa eu ver aqui, quem mais entrou o perfil da VEX, agora vamos aceitar o perfil Oscurai, para conectarmos aí os três perfis conectados aqui essa jornada do ser. Boa noite Seco, Ademir, Adriana, doutora Adriana, pessoal chegando por aqui, está fixado o tema, o comentário, desvendando a conexão. Como é essa conexão? Como é que nós podemos olhar para isso em relação à nossa saúde, à nossa vida, aos nossos relacionamentos intrapessoal, interpessoal? É interessante pensar, né? Já estamos aqui com os dois perfis juntos, podemos tocar aqui a nossa palestra, levar adiante, nossa live, nossa conversa. Estava com saudade já fazia vários dias que a gente não conversava. Então, vamos aqui, adicione um comentário aqui. Você imagina, você percebe que você está numa jornada do ser? Como é a sua jornada do ser? Você já se conectou a esse tema? Esse mergulho na alma? Essa conexão, hoje falando entre as conexões sistêmicas que nós temos com a gente mesmo, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa energia. E será que tudo isso vem mesmo de algum lugar do nosso sistema familiar? Você imagina que sim? Coloque aqui sim. Eu percebo que há uma conexão entre tudo que eu vivo no meu sistema familiar, ou coloque aqui não, ainda não percebi que isso pode acontecer. Coloque aqui nos comentários, sim ou não. Você percebe essa conexão entre sua energia, seu corpo, sua mente e seu sistema familiar? Então vamos desenvolver isso. Vou me apresentar para muitos que não me conhecem, que estão chegando por aqui, através dessa jornada do ser. Eu sou o Roberto Debski e trabalho como médico e psicólogo e facilitador, terapeuta sistêmico, facilitador em constelações sistêmicas. Quando eu cheguei no estudo da medicina e depois da psicologia, eu trabalhava muito a questão das doenças, né? A gente aprende, a gente é ensinado a diagnosticar doenças, a tratar doenças, a exterminar doenças, se possível, para que elas não mais existam, né? Então, o médico quer exterminar as doenças do corpo, a psicologia, os psicólogos querem lidar e terminar as doenças da mente e, através das terapeutas, das ferramentas, dos medicamentos, cirurgias, tratamentos existentes, que evoluíram muito nos últimos 100 anos aproximadamente é o período quando se descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. Imagina que há 100 e pouquinhos anos atrás nem penicilina tinha. Uma pessoa tinha uma infecção, uma pneumonia, uma gastroenterite, muitas vezes ela morria porque não tinha recursos. E num período de 100 anos houve uma evolução fantástica, não só em termos de medicamentos, antibióticos, outros medicamentos, também a questão das vacinas, as cirurgias, transplantes, exames diagnósticos fantásticos, terapia genética. Então, a medicina, a gente pode dizer que ela evoluiu e deu um salto quântico aí na velocidade da luz, né? A própria psicologia, cerca de 100 anos atrás, ali o início da psicologia, né? A gente tinha o Skinner, depois o Freud,
poucos, né, terapeutas, Freud era médico também, neurologista, que abarcavam nesse caminho de estudar como a mente interferia na vida, como a mente interferia no adoecimento. E hoje em dia a gente tem tantas abordagens na psicoterapia, tantas diferentes, e outras abordagens complementares e integrativas, como as próprias constelações familiares, que fazem parte das práticas integrativas e complementares, né? Então, nós temos aí no Ministério da Saúde, o pessoal, todo mundo dizendo aqui sim, sim, já havia, boa noite, Fátima, o pessoal já havia percebido essa conexão. Então, nesse período aqui, nós temos aí nos últimos anos, de 2006 para cá, a aceitação e a inclusão pelo Ministério da Saúde, inclusive no SUS, de 29 práticas integrativas e complementares. Então, nós percebemos, né, nós podemos constatar com alegria, com preocupação também, com muita responsabilidade nesse meio tempo, que nós temos hoje em dia um leque de possibilidades. Claro, a medicina oficial, a medicina convencional, chamada de medicina alopática. Boa noite, doutor Edemar. Que trata das doenças do corpo. Nós temos a psicologia oficial, que trata das doenças da mente, do emocional. E temos muitas outras práticas dentro da própria medicina, como, por exemplo, as especialidades de homeopatia e acupuntura, né, que, claro, que abordam essa visão mais integrativa, essa visão chamada holística da totalidade do ser humano. E nós temos outras, essas duas também são práticas integrativas dentro do PNPIC, do Programa Nacional da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Nós temos essas duas especialidades, as únicas, homeopatia e acupuntura, dentro da medicina, nas práticas integrativas, e temos mais de 27 práticas integrativas. Várias, musicoterapia, yoga, meditação, aromaterapia, constelações familiares, inclusive. Então, nós podemos perceber, e olha que interessante, porque o adoecimento hoje é visto de uma maneira muito complexa, né? Nós entendemos que adoecer é um processo, não é algo que de repente, claro, você de repente está um pouco cansado, sua imunidade pode baixar e você pegar um resfriado. Tudo bem, claro, isso é comum. Isso não precisa ser um processo muito importante. Você vai pegar um resfriado, vai tomar algum medicamento sintomático, vai descansar e ele vai embora. Agora, o processo de adoecimento grave, doenças crônicas, crônico-degenerativas, muitas vezes elas evoluem durante o período de uma vida inteira, por décadas, até que elas apareçam. E, de repente, né, eu, como trabalho diariamente, atendo pessoas, e as pessoas vêm, doutor, eu fiquei hipertenso, eu não era hipertenso e agora eu estou hipertenso. Chega lá com seus 40, 30, 50 anos, eu fiquei hipertenso há 2 meses atrás, eu fiquei diabético. Não, então a pessoa imagina que de repente ela estava perfeita, normal, saudável, muito saudável, e do nada ela ficou diabética. Então isso não acontece, isso é uma percepção que somente abarca parte da realidade. A pessoa percebe parte do processo. E a gente também, a gente pode dizer que tudo que a gente vive, nós só percebemos parte do processo. Isso é muito importante em todos os níveis, no nível físico, como eu falei dessas doenças, por exemplo, mas também nas nossas dinâmicas de relacionamento. Então, muitas vezes, nós também só percebemos, muitas vezes não, eu diria até na maioria das vezes, nós só percebemos parte do processo. Por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade nas suas relações amorosas, sempre encontra pessoas em que as relações, às vezes, no começo vão bem, muito bem, aquela fase inicial, e, de repente, as coisas vão mudando. Quando entra numa continuidade do processo, a pessoa entra numa dinâmica, muitas vezes, de perder o estímulo na relação, ou de perceber que aquela relação começa a se tornar abusiva, ou perceber que tem uma dinâmica, talvez, de traição na relação, e a pessoa percebe, ela se dá conta que ela já passou por isso muitas vezes, outras vezes, em outras relações. E aí a pessoa fala, nossa, né? Eu tenho azar, por que isso acontece? De repente eu me percebi assim, vivendo essas relações. Por quê? Porque as dinâmicas que nos levam a nos relacionarmos com outra pessoa, as dinâmicas são ocultas, as dinâmicas que levam a que nós adoeçamos o nosso corpo, a nossa mente, que nós tenhamos dinâmicas que afetam a nossa energia,
Tudo isso são dinâmicas geralmente não perceptíveis, elas são inconscientes, não no sentido do inconsciente do Freud como uma entidade, mas elas são ocultas, elas não são percebidas, essas dinâmicas, nós não nos damos conta. Não percebemos que nós estamos adoecendo, nós não percebemos que nós atraímos pessoas para nos relacionarmos, que vai acabar acontecendo problemas que já aconteceram em outras relações muito semelhantes. Ou seja, em resumo, só muda a pessoa. Então, eu me relaciono com outra pessoa, mas por alguma razão, que é uma dinâmica oculta, eu acabo atraindo pessoas que vão me fazer vivenciar o mesmo tipo de relação que eu já vivi com outras pessoas. Alguém já passou por isso? Alguém já percebeu isso? Coloca aqui nos comentários. Sim, eu já percebi isso. Ou sim, eu já vivi isso. Ou sim, eu já vi outras pessoas passando por isso. Ou não. Isso para mim é algo novo, é algo que eu nem suspeitava. Aí coloca aqui nos comentários para a gente ter uma noção. Como é que está aqui a percepção, como é que está a vivência das pessoas que estão conosco aqui. Você já percebeu que muitas dinâmicas da sua vida, de relacionamento, de saúde, de comportamento, às vezes uma procrastinação, você acaba repetindo um padrão e você não percebe de onde que isso veio, mas quando se dá conta, já está vivendo repetidamente aquele padrão. O Ademir, sim, percebi, vivi e vi outras pessoas. O Ademir é como eu também, um psicólogo experientíssimo, um querido amigo, foi aluno nosso no Consciência Sistêmica, tem uma experiência vasta, profissional e pessoal, e sim, já percebeu e viu que essas dinâmicas ocultas acontecem. Então vamos começar falando, né? A gente falou dessa TV, mas viu, sim, percebi também. Vamos começar. Seiko, querida, tudo bem? Sim, também já percebeu. Então vamos começar olhando, né? Por quê? Porque quando a gente fala o tema da palestra, doutor Eudemar, já percebi isso em algumas vezes na minha vida. Eu também, doutor Eudemar. E quem não, né? Se a pessoa não percebeu, Cris Brum também, se a pessoa não percebeu, é porque ela não olhou. Talvez, né, muitas vezes, nós acabamos não percebendo dinâmicas importantes que acontecem na nossa vida, né? A não ser que aquilo se repita uma, duas, diversas vezes, e no momento, talvez em alguma fase da nossa vida, a Pri também, querida, sim, várias vezes. Em algum momento você falou, nossa, eu acho que eu já passei por isso. É como se houvesse um padrão ali que se mostra. E por que que ele quer se mostrar? Para que a gente tenha consciência. Eu sempre digo para os pacientes, agora que você tem consciência, você constelou, você tomou consciência do seu tema, da sua dificuldade, dessa dinâmica oculta. Você está se tratando, você percebeu porque você está adoecendo, você percebeu de onde vem. Muitas vezes, inclusive, uma doença tem um padrão oculto de uma dinâmica de relacionamento familiar, interessante isso. Então, vamos, o tema, né? Desvendando essa conexão. Como uma conexão? É uma conexão do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos emocionais. A TV uma vez aqui, Vilma, percebi, mas é complicado saber como evitar. Vilma, hoje você vai ter uma noção, hoje a gente vai abordar isso. Né? Você vai saber como evitar. Mas, na verdade, antes de evitar, você vai saber como perceber, porque se você se deu conta, é porque já vivenciou. Né? Todos nós. Nós muitas vezes precisamos passar diversas vezes por essa questão, por alguma questão, por uma dinâmica difícil de saúde, de relacionamento, uma dinâmica comportamental, uma dinâmica profissional para perceber que aquilo é algo que está trazendo restrição. Eu sempre digo para as pessoas, olha, a pessoa fala, mas isso é um problema? Depende. Isso está trazendo alguma restrição na sua vida? Está te levando para o menos ou para o mais? Como Bert Hellinger falava, né? Quando você vai para o mais, né, então você está indo em direção à vida. E o mais, quando você cresce, quando você amplia suas possibilidades, o mais é tudo. Você vai para mais relacionamentos, você vai para mais problemas, para achar mais soluções, para ampliar o seu leque, o seu repertório. Então, você está indo no sentido da vida. Quando você vai para o menos, quando você se fecha, quando você se restringe, você está caminhando em direção à morte. Então, para onde que você está caminhando? Você já se deu conta disso? Você pensa a respeito disso? Corpo, mente, emoções, energia, tudo isso tem conexão com a nossa vida. A nossa vida fala a respeito do corpo, de como esse corpo vive, como é que nós cuidamos do nosso corpo.
Você está confortável no seu corpo? Essa é uma pergunta que eu venho fazer, é uma pergunta importante. Muitas vezes as pessoas nunca nem ouviram essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para você agora. Coloca aqui nos comentários, sim ou não. Você está confortável no seu corpo? Você se sente bem no seu corpo? E eu vou te explicar o porquê desta pergunta. Deixa eu ver o comentário que veio aqui. Sim, quando percebemos que achamos que falta, podemos ajustar a mente para acertar a mente. Exatamente. Coloca aqui nos comentários, você está confortável, você se sente bem no seu corpo? Isso quer dizer que eu tenho que ter um corpo perfeito? Não, com certeza não, né? E principalmente quando o tempo vai passando, muitas coisas vão acontecendo, né? Mas assim, olha aqui, o pessoal já colocando aqui. Janira Maia, não. Marqueto, não. Ildemar, não. Ademir, não. Seiko, não. Meu Deus, a maioria das pessoas. Adriana, não. Todo mundo, até agora, ninguém está confortável no seu corpo. A Vilma também, não. Olha, gente, eu fiz essa pergunta e ela é muito interessante. Por quê? Para nós refletirmos. Porque o nosso corpo é a casa que nós vamos morar para sempre, até o final dos nossos dias. A gente pode mudar de residência, de casa, a gente pode mudar de apartamento, a gente pode mudar para qualquer lugar, mas nós moramos, habitamos, a nossa alma habita o nosso corpo. Então, se você não está bem, não está confortável, não se sente saudável no seu corpo, esse é o primeiro passo. O corpo é a morada da alma. A gente está aqui, né, nessa jornada do ser, caminhando em direção à alma. Corpo e alma, gente, são uma coisa só. Né? O corpo é a morada material da nossa existência, do nosso ser. Que isso é muito importante. A maioria das pessoas aqui está colocando que não está confortável. Agora, Seiko perguntou, mas então se tem alguma doença? Não, eu nunca poderei ficar confortável no meu corpo se eu tiver uma doença. Eu reflito que isso não deveria ser o nosso mapa. Porque, assim, depois de uma certa idade, todos nós teremos algo. Todos nós teremos algum problema de saúde. Todos nós poderemos ter alguma doença. Isso não significa que, a partir daí, eu não vou ficar nunca mais confortável no meu corpo. Porque o processo de adoecimento, eu ainda não detalhei, não coloquei como é que isso acontece. Mas ele é um processo que ele evolui. Né? Eu estava comentando nisso, nós não chegamos de repente, falando, nossa, de repente, olha, de ontem para hoje eu desencadeei uma colite ulcerativa, um câncer, uma hipertensão arterial. Isso não acontece. Não é assim que as coisas funcionam. Então, pensa só no processo de vida. Um bebê. Um bebê está lá, 9 meses, vida intrauterina. Nós já podemos adoecer dentro da vida intrauterina. Eu não falo não só de doenças genéticas, doenças que nós nascemos com algum problema de saúde, com alguma doença. As próprias dinâmicas familiares, as dinâmicas emocionais da mãe, da família, podem já nos adoecer. E muitas vezes, quando, por exemplo, vamos dar um exemplo, isso eu vou reforçar. Nós não estamos culpando mãe, família, não estamos culpando, nem desculpando, nem absolvendo, nem justificando. Nós estamos explicando como algumas dinâmicas, como alguns mecanismos acontecem. Então, muitas vezes a mãe, por alguma questão emocional muito difícil, ela passa por uma fase emocional, um problema muito difícil. Quando ela está gestando, as pessoas podem passar por problemas emocionais? Sempre. E na gestação, pode passar também? Claro. A gestação ela pode acontecer quando essa mulher, ou essa família, ou esse casal está passando, muitas vezes, por um luto, por uma perda, por uma depressão. E o bebê vai sentir? Claro que vai sentir. O bebê sente tudo que acontece ali dentro da mãe. Aliás, ele e a mãe são um só. O bebê não sabe distinguir quem é ele, não sabe distinguir quem é a mãe. Inclusive, isso vai até cerca de 1 a 2 anos de idade. O bebê se sente simbiótico. Isso é uma fase, é simbiose, é a fase oral. O bebê e a mãe são um só. Então, quando a mãe, por exemplo, passa na gestação por algo difícil, e essa questão, essa dinâmica pode gerar no bebê já um traço de caráter. Pode reforçar o traço de caráter ou a esquizoidia
que é um traço de caráter que vai acabar, muitas vezes, evoluindo com características físicas, com possibilidades emocionais, com possibilidades de adoecimento, né? Então, tudo isso tem uma conexão, ou seja, nós já começamos, muitas vezes, a adoecer, e às vezes até com as conexões antes da vida intrauterina, né? Nós herdamos histórias da família. Nós herdamos também, epigeneticamente, uma dinâmica transgeracional através das gerações, a história de vida da nossa família. Você concorda com isso? Você acredita que nós podemos herdar características, traumas e problemas e também qualidades, é óbvio, ainda bem, né? Da nossa família? Coloca aqui nos comentários. Sim, eu acredito que sim, que a gente herda muitas coisas importantes da família, ou não. Coloca aqui nos comentários, para a gente ver como é que está o nível de pensamento aí das pessoas que estão acompanhando a gente. Então, vamos lá. O bebê nasceu. Ele nasceu. Geralmente, um bebê, quando não traz uma questão genética importante, uma doença genética, que é uma minoria de casos que acontece, um bebê é o espelho da saúde, não é? Você vê um bebezinho ali, ele é saudável, ele é rígido. Qual é o problema que um bebê nasce? Né? Ele nasce, geralmente, quando você olha para um bebê, você fala assim, isso é a perfeição da vida. Todas as pessoas aqui até agora acreditam que sim, que é possível nós herdarmos essas características. Eu digo para você, sim, isso já é comprovado por vários estudos da psicologia, da epigenética. Né? Então, um bebezinho nasce saudável, perfeito, mas ele nasce dentro de uma família, não é? Nós nascemos no nosso sistema familiar. Então, nós sofremos a influência de tudo aquilo que as pessoas que vieram antes de nós viveram. Né? Isso já é comprovado. Tá? Então, já tem trabalhos de evolução de pelo menos 4 gerações do pós-Segunda Guerra Mundial em diante, que acompanharam pessoas que tinham algumas doenças crônicas, doenças físicas, hipertensão, diabetes, obesidade, doenças psiquiátricas, e perceberam que esses traços eles foram herdados porque as pessoas, os antepassados, as pessoas que vieram antes, né, principalmente que viveram nessas fases difíceis da humanidade, da Segunda Guerra, que muitas vezes foram prisioneiros, passaram por grandes perdas, tiveram isso e, como consequência, esses traços modificaram a expressão dos genes dessas pessoas. Esses genes que se expressaram, genes de doença que se foram expressos, foram ligados, entre aspas, né? Eles foram transmitidos dessa maneira adiante na geração, por exemplo, genes do cortisol que levam a um estresse crônico. Esse estresse crônico pode alterar o ritmo hormonal, o metabolismo dos descendentes, levando a doenças, por exemplo, na meia-idade. Então, isso tudo já tem vários, né? Todas essas dinâmicas que eu estou dizendo já tem vários estudos comprovando. Mas o bebezinho nasceu ali saudável. Então, quer dizer que ele tem que ficar doente com o tempo? Não necessariamente. Isso vai depender de uma interação de fatores. Mas nós estamos falando do primeiro, do corpo. O corpo nasce saudável, não vai adoecendo o corpo. Né? Como é que um bebezinho nasce e, de repente, ele começa a adoecer? O bebê é exposto a um ambiente. Esse ambiente é o ambiente familiar, com todas as suas dinâmicas. Ele é exposto, muitas vezes, à poluição. Ele é exposto a diversas condições ambientais nesse meio. E essa exposição vai fazendo com que esse bebê muitas vezes se sinta, ele não raciocina, não pensa ainda, mas ele vai sentindo todos esses estímulos, todas essas influências. E vamos dizer que hoje que aí a gente é uma criança, depois a gente é um jovem, ainda tem saúde, né? Já desenvolveu algumas questões, às vezes algumas doenças de pele, às vezes algumas dinâmicas, mas tem uma saúde. E aí, por exemplo, começam a acontecer, né, dinâmicas de relacionamento ali na escola, né, na infância, na adolescência. E aí o que acontece? Vocês acham que uma pessoa pode adoecer por problemas emocionais? Um jovem, por exemplo, que tem ali um problema de relacionamento afetivo, que começa, se apaixona, gosta de alguém, se sente rejeitado, né? Isso aí acontece? Sim, acontece, pode ter acontecido conosco, a gente já viu isso com outras pessoas. Isso é capaz de adoecer? Vocês acham que uma questão emocional é capaz de trazer uma doença física? Por exemplo, uma perda afetiva, né? Por exemplo, um ciúmes extremo, excessivo, pode adoecer alguém?
Vocês acham que sim ou não? Uma decepção amorosa, um ciúmes? Coloca aqui nos comentários. Isso é sim capaz de adoecer alguém ou não? Não é capaz de adoecer? Coloca aqui para eu ter aqui um posicionamento de vocês, para a gente trocar aqui. Sim, a aqui está dizendo que sim, ciúmes, uma perda afetiva pode adoecer. E o Demar, sim, também. Vocês sabiam que, se você chegar, né, o Ademir colocando que sim, né, Rose, Eliana, sim, sim, sim. Então as pessoas sabem, né? Nós sabemos disso. Janira Maia, sim. Seiko, sim. Se você chegar no seu médico, né? Você começou a estar, você está com uma gastrite. Ana Cláudia, sim, com 10 M's, aquele sim, com certeza. Se você chegar amanhã no seu médico, né? Você fala assim, olha, eu estou, doutor Roberto, eu estou passando muito mal do meu estômago. Eu não consigo comer nada, estou com azia, queimação, refluxo. Estou passando muito mal. Aí eu vou lá, eu vou examinar, posso tomar medicação, vamos pedir uma endoscopia para ver o que está acontecendo. E aí, né, a pessoa vai fazer, já está com o pedido da endoscopia, e ela chega e me fala assim, sabe por que eu adoeci? Eu vou perguntar, né? Eu como homeopata, culturista, eu vou perguntar. Você sabe do que você adoeceu? Mas, quando você vai no médico convencional, no máximo ele vai perguntar o que você está comendo. Você está comendo algo assim que possa estar causando essa gastrite? Eu vou perguntar assim, o que aconteceu também emocionalmente que possa ter causado isso? Né? E aí, a pessoa pode me contar. Eu fiquei ruim quando eu terminei o meu relacionamento, quando eu descobri que meu parceiro ou minha parceira tinha me traído com outra pessoa, com uma pessoa que eu conhecia, e eu achava que nossa relação estava mil maravilhas e de repente eu passei por isso. E aí, naquela hora, me deu um choque aqui, uma dor no estômago e nunca mais passou. Já faz 2 meses, a relação, às vezes, pode até ter melhorado o relacionamento, voltado, resolvido os problemas, às vezes separou, mas a minha dor não passou nunca mais. E a pessoa continua com esse sintoma, com essa dor, apesar de ter resolvido. E vai lá e faz uma endoscopia, e o que constata na endoscopia? Tem uma gastrite de corpo, uma gastrite entemática, leve, moderada, grave, tem H. pylori, não tem H. pylori, né? Mas então isso é somente um problema físico? Vocês acham que é só físico? Mas a pessoa não acabou de te falar que ela adoeceu a partir do momento em que ela teve este problema no relacionamento? Sim, ela falou. Como homeopata, isso para mim é a primeira coisa que eu vou perguntar. Aconteceu alguma coisa? Vocês sabiam que existe um repertório? Meu pai estava procurando aqui, mas eu acabei levando ele para o consultório. Né? E aí eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês. Porque quando o homeopata trabalha, ele coleta todos esses sintomas dos pacientes. Ele coleta os sintomas físicos, ele coleta os sintomas emocionais, os sonhos, transpiração, se você é calorento, friorento. Então, tudo isso é importante para o médico homeopata. E tem rubricas no repertório. O repertório é assim, o repertório dos sintomas. Tá? Então, esse aqui não é um repertório clássico, mas é um livro de rubricas repertoriais, né? Em que a gente vai fazer a diferenciação das rúbricas que a gente vai escolher para levar em conta do nosso cliente e descobrir o medicamento mais adequado para ele. Tá? Deixa eu ver o que está aqui. Pode aceitar outros, curai. Eu não entendi aqui, os dois já estão. Bom, então, por exemplo, um dos sintomas importantes, inclusive para alguns medicamentos, é ciúmes. Você pode adoecer por ciúmes, você pode adoecer por medo. Então, o emocional, ele pode nos adoecer, mas como assim, né? Se as pessoas forem pensar, se você conseguir falar para o seu médico isso, e você fala para ele, doutor, eu adoeci essa gastrite, devo tomar, se o médico prescrever, você trata dessa maneira, tome, não há problema algum. Mas sabe por que isso aconteceu, doutor? Eu fiquei com essa gastrite, eu estava ótimo, eu fiquei com essa gastrite porque eu sofri por ciúmes no meu relacionamento. O que você acha que o seu médico vai dizer para você? Se você perceber, talvez ele dê um sorrisinho, falar, tá, claro, né? Não vai querer contrariar. Mas nós sabemos, veja só, como é interessante isso, né? O corpo
corpo adoeceu, inclusive você pode constatar esse adoecimento através de um exame diagnóstico, de uma endoscopia, onde você tem a visão direta ali do órgão hiperemiado, inflamado, ou com uma ulceração. Você coleta, faz uma biópsia, faz uma avaliação e tem uma bactéria, né? Mas até a pessoa ter passado por esse problema emocional, ela não tinha nada, ela não sentia nada. Interessante isso, né? Por quê? Porque um fator emocional interferiu e adoeceu o físico. Interferiu e adoeceu o corpo. Você consegue medir ciúmes? Dá para medir. Meus ciúmes é nível 10. Meus ciúmes aconteceu desse jeito. Você consegue ver os ciúmes? Você consegue ver uma pessoa quando ela sente ciúmes ali num momento e você percebe a fisionomia, você percebe a face dela, tá? O que acontece neste momento? Um fator emocional interferiu, afetou e agravou diretamente o órgão físico. Então, energia, o pensamento, a emoção, ele é mensurável. Hoje em dia você tem até algumas maneiras. De repente você põe lá um eletroencefalo, aquele que tem 256 eletrodos, consegue medir ali as ondas cerebrais, ou você coloca a pessoa, e tem muitas pesquisas sobre isso, inclusive de mindfulness, né? Em vários, no Wisconsin, em várias universidades americanas, fazendo pesquisa com tomógrafo de emissão de pósitron, com ressonância funcional, que você coloca a pessoa, você mostra para ela algumas cenas, por exemplo, violentas ou cenas agradáveis, e você percebe a modificação de irrigação, de circulação no cérebro das pessoas, né, que está passando por essa experiência, por essa vivência. Ou seja, a emoção, ela traz modificações físicas, que hoje em dia já começam a ser mensuráveis. Então, quando a gente fala em energias, energia, você está falando de algo estratosférico, de algo esotérico. Não, eu estou falando assim, energia é o que movimenta o mundo, movimenta a vida, a fisiologia, o mundo também. Se nós estamos com a luz ligada, nós estamos nos conectando através de uma rede, né, através da internet, isso é um padrão energético também, né? A gente não consegue enxergar isso, mas aparelhos que conseguem detectar, eles vão e se conectam com essas ondas, se conectam com essa vibração. Então, a energia, a gente pode dizer que é a matéria no nível muito sutil. E a matéria é a energia no nível condensado. E são polaridades, energia e matéria. Você está inventando, isso é o... Não. Einstein falou isso, ele não mostrou, ele não provou. Einstein com a teoria da relatividade. Qual é a teoria da relatividade? E igual m vezes c ao quadrado. Todo mundo já viu, né? O Einstein com a língua de fora é a teoria da relatividade. E igual a energia. Energia é igual a m, massa, matéria, vezes c ao quadrado. C é a velocidade da luz ao quadrado. Então, na verdade, como é uma constante, c é a energia, velocidade da luz, 300 mil km por segundo ao quadrado. Energia é igual a matéria, né? Vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, no fundo, energia e matéria são iguais, com ali, né, um denominador. Então, energia e matéria são polaridades. A vida se mostra no universo através das polaridades. Então, nós começamos a adoecer. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para mostrar que nós começamos a adoecer, principalmente quando a gente vai crescendo, quando a gente vai tomando consciência da vida, das relações, nós começamos a adoecer através da energia. Então, quando você está na sua família, você é pequeno, né, e de repente você vivencia um conflito da sua parte, com seus pais, com sua mãe, com irmãos, por exemplo. Você sente ciúme, você começa a ver o bebezinho, ele está ali, ele está explorando o mundo, o bebezinho não tem nada disso, não tem, ele simplesmente é um ser aberto, curioso, que investiga o mundo. A gente começa a crescer, a 1 ano, 2 anos, começa o quê? Começa a se dar conta que é uma pessoa, que é um ser que não é mais a mãe, né? Eu e a mãe, então a mãe já é outra pessoa, então já tem o pai, já tem a família. E aí nós começamos a nos diferenciar, nos identificar.
né? E aí, quando a gente percebe isso, se a gente não é mais a mãe, a gente começa a perceber que tem uma relação com a mãe, tem uma relação com a família. Essa relação pode ser saudável ou não. As crianças percebem tudo, elas sentem. Sentem o quê? O clima, a energia, as emoções, como estão esses relacionamentos. A criança sente. E aí ela pode começar a adoecer. Já aí, muitas vezes, nós começamos a adoecer. Quando nós estamos no nosso sistema familiar, e eu sou uma criança que cheguei nesse sistema, entrei numa dinâmica de filho parental. O que é um filho parental? Um filho que vai ser um pai ou uma mãe. De quem? Da sua família, dos seus pais. Então eu entrei nessa dinâmica por quê? Porque eu me identifiquei muitas vezes com alguém desse sistema que pode ter adoecido para catalisar as doenças da família. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, isso pode acontecer eu, qualquer um de vocês ou outras pessoas. Muitas vezes nós chegamos no sistema familiar, nós achamos assim, inconsciente, dinâmicas ocultas. Tá? Eu chego aqui, qual é a minha função? Cuidar da família. E aí, para onde que eu vou? Vou ser terapeuta, vou ser médico, psicólogo, advogado, né? Assistente social, professor. Por quê? Porque eu vou cuidar. São profissões de ajuda. Né? E se eu entro numa profissão de ajuda, provavelmente é porque no meu sistema familiar eu já vim com essa expectativa, consciente ou inconsciente. Tem famílias que falam, esse aqui que vai cuidar, esse aqui vai cuidar da gente, esse aqui vai ajudar os irmãos, esse aqui vai cuidar dos pais quando envelhecer. Vocês conhecem essa dinâmica dos filhos parentais? Talvez você sinta que você faz parte dessa dinâmica, ou você conhece alguém que tem essa dinâmica de salvador, de cuidar, de resolver tudo. Coloca aqui sim, não, conheço, não conheço. Talvez sim, sou eu mesmo, muito prazer. Eu posso dizer, não posso escapar disso, né? Eu ainda sou médico e psicólogo e terapeuta sistêmico, ou seja, eu já vim com essa dinâmica. De onde que eu peguei essa dinâmica? Peguei do meu sistema familiar. Talvez as expectativas que tinha em relação a mim eram essas. Talvez uma expectativa inconsciente, talvez uma expectativa consciente. Eu me dei conta disso há pouco tempo, quando eu conheci a sistêmica. Olha aqui o pessoal dizendo, Alexandra Brito, sim. Eliana, sim. Quem mais aqui? Ivone, minha irmã, ela é salvadora. Toda família tem um salvador, né? Toda família tem aquela pessoa que resolve tudo para todo mundo. A Vilma, sim, com certeza. Sim, autoconheço. A Ademira dos meus, autoconheço. Maravilha. Essa expressão, maravilha. Autoconheço, hein? Conheço também, o Carlos conhece. A Seco, sim. Como administrar, exato. Como administrar, como sair dessa dinâmica de salvador. Por quê? Porque isso é uma carga muito pesada. O salvador, ele precisa se sentir necessário. Tá? Se eu sou o salvador, eu preciso que as pessoas precisem de mim. Não é que as pessoas vêm pedir, que eu vou encontrar pessoas que precisam. Ou seja, o salvador vai em busca de vítimas. Isso é o triângulo dramático de Karpman, né? Vítimas do mundo, dos acusadores, dos agressores. Então está aqui feita o relacionamento. Tá? Agressor, vítima, salvador. Tá? Então, se eu sou salvador, eu sempre vou buscar uma vítima para falar, olha como eu sou bom, eu vou fazer isso por você. A vítima sempre vai dizer assim, eu sou fraco, eu preciso de alguém que me leve. O acusador, o agressor, sempre vai dizer, eu estou certo, vocês não sabem nada, vocês têm que fazer do meu jeito. E aí está colocado o famoso triângulo dramático de Karpman. Como administrar, como sair? Sair dessa posição. A hora que nós nos damos conta disso, por quê? Porque o salvador, ele vai carregando muito peso, muita carga energética, muita carga emocional. Tá? A Patrícia dizendo que sim, eu fui, que bom, a Patrícia está curada, está no caminho de cura. Isso é maravilhoso, né, Paty? Então, quando eu me dou conta, como é que eu posso sair de alguma dinâmica? Né? Alguma dinâmica de doença física, de doença emocional, de doença energética, de doença sistêmica. Como eu posso sair disso? Quando eu tenho a consciência em que eu estou nessa dinâmica. Se eu não tenho consciência, eu não posso mudar nada, nenhuma vírgula. Só posso mudar aquilo que eu estou consciente. Faz sentido isso para você? Coloca aqui sim ou não. Faz sentido? Não faz sentido?
Você acha que você consegue mudar alguma coisa na sua vida se você não se conscientizar? Ah, eu quero mudar as relações que eu vivo. Só vivo relações problemáticas, afetivas, de briga, de traição, de abuso. Mas como é que... Se a pessoa não tem nem essa consciência, acho que as coisas são assim mesmo, sabe? A vida é assim, relacionamento é isso é normal na minha família, ok. Isso é normal, é comum na sua família. Mas se você não tem a consciência aqui, a Vilma dizendo que sim, dizendo que sim, somente quando eu tomo consciência da minha dor, do meu sofrimento, do meu comportamento, das minhas dificuldades, das minhas doenças, até porque mesmo doenças físicas vêm para nos alertar de alguma coisa. A doença vem mostrar assim, olha, você adoeceu porque você está fazendo isso, você está nesse caminho. Eu quero mudar, o que eu faço? Mudo o caminho. Então, se eu não tivesse consciência disso, se a doença não tivesse vindo me mostrar, se o sofrimento no relacionamento não tivesse vindo me mostrar, se a perda daquele trabalho, daquela possibilidade não tivesse vindo mostrar, me conscientizar, eu continuaria naquele caminho até que talvez algo mais grave acontecesse. Então, os problemas e as dificuldades só podem começar a mudar o caminho e a dinâmica quando nós tomamos consciência. E às vezes a consciência é algo tão interessante, né? Como é que você mede a consciência, o grau de consciência? Porque a consciência é algo assim, que acontece um salto, um salto quântico, a gente fala, né? Sem querer banalizar nada em relação à visão quântica, nada disso, né? Porque às vezes não é por aí que a gente explica. Mas assim, muitas vezes eu estou lá naquela vivência e de repente cai a ficha, né? Falando um termo bem de cai a ficha. O que quer dizer cai a ficha? Nossa, eu me dei conta que de repente eu estou fazendo isso, estou vivendo isso, estou levando esse caminho. E muitas vezes isso acontece quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma música, quando a gente olha para alguém fazendo alguma coisa, ou quando eu, de repente, percebo, nossa, sabe que agora eu me dei conta disso que eu vinha fazendo e causou tal dificuldade na minha relação? Então, essa ampliação de consciência, como o Einstein falou nisso também, né? É um gênio, né? Ele falou assim, você não pode modificar o problema no mesmo nível de consciência que o criou. Então, se eu estou inconsciente criando relações abusivas, como é que eu vou sair daqui nesse nível? Eu posso sair dessa relação, alguém me salva, vem aqui, faz com que eu sou abusado, vou na polícia, faz queixa, tal pessoa vai, tem aquela restrição, não pode chegar perto, aí eu vou me relacionar de novo. Com que tipo de pessoa? Muitas vezes com o mesmo tipo de pessoa. Não é a mesma pessoa, mas é a mesma dinâmica abusiva muitas vezes, porque eu vou repetir aquele padrão, porque aquele padrão está em mim. Então eu não estou culpando ninguém, não estou absolvendo ninguém, né? Nem culpando. Eu falo isso, né? Porque as pessoas que não conhecem nada de constelação adoram falar assim, mas a constelação, ela olha ela desculpa o agressor. A constelação não culpa nem desculpa. Quem fala isso, sinto muito. É uma total ignorância a pessoa que está falando isso. A constelação nem culpa nem desculpa. Ela observa e traz à luz dinâmicas ocultas. Foi isso que o Hellinger fez. Ele trouxe uma metodologia, um caminho para que a gente trouxesse à luz dinâmicas ocultas. Se elas estavam ocultas, elas estavam embaixo da luz. Não estava para ver, porque não estava iluminado, estava escuro. Se está num quarto escuro, você vai tropeçar, bater o pé no pé da mesa, da cadeira, vai arrancar a unha fora, vai cair. Então, o que você precisa fazer? Você não conhece esse quarto, você não tá lá, nunca viu, o que você faz? Acende a luz. Ah, não, agora isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, não vou mais esbarrar, vou contornar, pronto. Arrumo os móveis do jeito que eu quero, né? Se eu não tenho consciência, eu não tenho que mudar. Então, consciência dos pensamentos, dos sentimentos, consciência da alimentação, consciência alimentar, consciência corporal, né? Trabalhar a consciência, a ampliação da consciência é fundamental para modificar a vida. Então, qual é a consciência da minha energia? O pessoal falou no começo, eu perguntei, você está confortável no seu corpo? Todos que, pelo menos todas as respostas que eu vi ali, umas 8 respostas mais ou menos, todos disseram não, eu não estou confortável no meu corpo. E aí eu penso assim, então, o que nós vamos fazer para ficar confortáveis no corpo? Vamos cuidar do corpo, né? Então, de repente, às vezes a gente cuida só da mente, só do emocional, e não cuida do corpo. Lembra, assim, muitas pessoas falam, mas o corpo é material, o corpo
né? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Será que é importante fazer alguma coisa? É importante olhar para o corpo, sim, é muito fundamental olhar para o corpo, né? Já que a gente mora nele e a gente vai morar nele até que a nossa alma sair dele, né? E aí, para quem acredita, para quem não acredita, enfim, mas pelo menos se não acredite em nada, você está vivendo nesse corpo. Então, cuidar do corpo é a base. E a gente, quando é jovem, quando a gente está rígido, está forte, está razoavelmente saudável, ninguém se preocupa com isso. Quando é que as pessoas vão começar a se preocupar com a questão da dinâmica do corpo? Quando começar a sentir a fragilidade do corpo. Quando a gente começar a envelhecer, o processo de sarcopenia, perda de massa muscular, perdas hormonais que decorrem disso também, né? Fragilidade física. Aí a gente vai começar a lembrar, poxa, caramba, né? Por quê? Porque isso começa a restringir, isso vai começar a restringir a nossa vida, o corpo. Então tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, então fortalecer sempre a nossa mente, estudar, procurar aprender coisas novas, né? Um dos alimentos do cérebro mais importantes é a novidade, para que o nosso cérebro possa se manter ativo, possa se manter saudável. Quantas doenças degenerativas, demência senis, demências vasculares, Alzheimer, tudo isso a gente tem visto hoje em dia, né? Dos maiores alimentos importantíssimos para o cérebro é a novidade. É sair da mesmice, do padrão comum, fazer as coisas de uma maneira diferente. Às vezes até coisas simples. Então, ao invés de você ir sempre para aquele lugar que você vai, no mesmo caminho, vai por outra rua. Começa a experimentar em casa, se você é destro, escova os dentes, penteia o cabelo com a mão esquerda. Tenta escrever com a mão esquerda. Eu tive um conhecido, eu fiz até um curso com ele, mais de 20 anos atrás, o Henrique. Ele falou assim, eu comecei a escrever com a mão esquerda, ele é destro. Aí as pessoas perguntaram, mas por que você quebrou a mão? Não, não tive nada, nenhum problema com a mão direita. Eu só comecei a escrever com a mão esquerda. Para quê? Para estimular o cérebro de uma maneira diferente. Mas isso é difícil, né? Concordo. Eu não fiz isso, nunca fiz. Porque ele teve muito trabalho, demorou meses para ele começar a escrever razoavelmente com a mão esquerda, né? Imagina o trabalho que isso dá, mas você pode fazer coisas mais simples, né? Modificar a mão com que você faz as coisas, muda a disposição dos objetos no seu trabalho, na sua mesa de lugar de vez em quando, né? Faça caminhos diferentes, conheça pessoas diferentes, conheça estudos diferentes, faça o seu cérebro mudar, porque quando ele entra numa zona de conforto, você não aprende nada novo, você não estimula o cérebro, as conexões, porque o cérebro, a gente perde com o envelhecimento massa cerebral, mas a gente pode estimular as conexões, os relacionamentos, tá vendo? Os relacionamentos entre as células neuronais, entre os neurônios. Tá? Essa conexão se dá através do quê? Das ligações, né? Dos axônios, dos dendritos, conexão entre os neurônios. Isso você vai poder estimular a vida inteira. E quando você aprende coisas novas, já tem imagens de microscopia eletrônica que mostra como, né, os neurônios fazem com que os prolongamentos, dendritos, axônios, eles cresçam e se conectem com outras células. Isso aumenta a nossa inteligência, aumenta a nossa cognição, nosso raciocínio. Então, cuide do seu corpo, do seu cérebro, cuide das suas emoções, cuide da sua energia, né? Esteja bem com você, você só vai poder dar aquilo que você tem e conheça as dinâmicas e os padrões ocultos de relacionamento. Como é que eu vou detectar isso? O que eu tenho que olhar? Você pode olhar para algo que não está bem na sua vida. A Seiko aqui aprendendo a tocar violão, maravilha. Dani, eu modifiquei a mão do mouse no computador. Ótimo, uma coisa aparentemente simples, né, que dá trabalho, mas já muda as conexões também, tá? A Vivian aqui, oi Vivian, querida, um beijo. Mude as coisas um pouco, né? E veja o que eu preciso mudar nos meus relacionamentos, na minha parte emocional. Perceba o que não está bom para você, o que não está saudável, o que está te restringindo, o que está te dificultando. E aí você olha para isso. Olha, no primeiro momento só olhe. E perceba, será que dá para mudar alguma coisa? Será que dá para mudar algo aqui no meu relacionamento profissional, com meus colegas de trabalho? Será que dá para mudar algo aqui no meu casamento, no meu namoro, na minha relação afetiva? O que eu posso fazer? Né? Será que eu
posso falar algo diferente para as pessoas, de repente, que eu não estou acostumado a falar, algo que melhore o clima, né? As pessoas falam tanto no trabalho, ambiente organizacional, tem que melhorar. E o ambiente interno? Como é que você melhora o seu ambiente com você mesmo? Você já pensou nisso? Se você não está confortável no seu corpo, como as pessoas falaram no começo, não estou confortável no meu corpo. Gente, trabalha, melhora. O que eu posso fazer para melhorar o meu corpo? Milhões de coisas. Você pode e deve melhorar o padrão da sua alimentação. Torne-se consciente do que você come, com quem você come, como você come. Você come olhando o vídeo, distraído, sem perceber o que você está comendo, você enfia qualquer coisa para dentro, sem saber se aquilo é saudável ou não. Então, cuide do corpo. Alimentação, movimento, exercício, lazer, descanso, sono, padrão de sono. Né? Se você tem alguma doença, tenha um diagnóstico, trate a doença, seja com medicina integrativa, com homeopatia, com acupuntura, com medicina alopática, não importa. Cuide das suas doenças, tenha suas doenças sob controle, cuide delas. Há muitas maneiras de cuidar do corpo. Cuidando do emocional, você cuida do corpo. Cuidando do corpo, você cuida do seu emocional. Se você tiver com o seu corpo destroçado, como é que o seu emocional vai estar bom? Pode até estar razoável, mas o que é melhor? Como é que dá para ter um emocional melhor, mais saudável? Adoecido ou saudável fisicamente? Então, todos esses padrões, a gente precisa olhar. Cuidar da saúde como um todo. Quando a gente olha para a saúde é o bem-estar. A Organização Mundial de Saúde coloca saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. Quem falou isso? Organização Mundial da Saúde. E qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É uma percepção, olha a denominação de qualidade de vida, percepção que a pessoa tem dela, no seu meio, no seu sistema de valores, de percepções, de objetivos, como a pessoa se percebe no seu meio, na sua vida, consigo e com os outros. Qualidade de vida. Quem falou isso? A Organização Mundial da Saúde. E mais, a OMS colocou domínios para a qualidade de vida. Domínios que você deve cuidar para viver com qualidade de vida. Alguém aqui não quer viver com qualidade de vida? Quem quer qualidade de vida? Ah, eu quero, todo mundo quer. E o que é qualidade de vida? Bom, não sei. Não sei direito, mas eu sei que eu quero. Todo mundo quer ter qualidade, uma vida com qualidade. Quais são os 6 domínios da OMS? Saúde física, então cuide da saúde do corpo, tem que cuidar. Saúde psicológica. Saúde do ambiente. O ambiente que você vive. É um ambiente amoroso, é um ambiente saudável, é um ambiente tóxico. Tóxico em relação a toxinas ambientais, tóxico em relação a emoções. Saúde física, mental, do ambiente. Espiritual. Mas o OMS falou em saúde espiritual? Falou. Saúde espiritual. Falou saúde dos relacionamentos, quinto domínio. E último, nível de independência. Como independência? Independência. É aquilo que eu falei. Se você está envelhecendo, se tornando dependente, está revivendo dinâmicas de quando você era bebê, agora eu dependo emocionalmente dos meus filhos, eu dependo financeiramente de alguém, eu dependo... Então, você está perdendo sua qualidade de vida. Porque, claro, ninguém é totalmente independente. A gente precisa de se relacionar, de se conectar com os outros. É uma interdependência. Né? Nós somos interdependentes. Mas não podemos ser dependentes e nem codependentes. Né? Então, esses 6 domínios da qualidade de vida, eles mostram, inclusive, quando a gente fala de relacionamentos, eu amplio o olhar, porque o MS não fala de relacionamentos sistêmicos, né? Fala de relacionamentos em geral. E digo assim, se você tem algum relacionamento que você não identificou, e, por exemplo, que você ainda não sabe, e você está identificado com dinâmicas ocultas no seu sistema familiar de antepassados, então você tem um padrão de Salvador, você tem um adoecimento. Por quê? Ou você tem uma dificuldade de se relacionar bem, de ter prosperidade. Por quê? Porque eu estou identificado, sem saber, com alguém que veio antes, eu repito essa dinâmica oculta, então tenha esse esclarecimento. Tenha essa consciência para que você possa trabalhar sistemicamente e se curar sistemicamente dessas dinâmicas. Para que você seja, como o Hellinger falou, você seja o sonho dos teus antepassados. Como é que eu posso ser o sonho? Já para encerrando, né? Porque já estamos aí com 1 hora, como passa o tempo, né? Como é que eu posso ser o sonho dos meus antepassados e não o pesadelo deles? Então imagina que você está aqui, né? E aí você
olha para sua família, você já é um tataravô, aí você tem bisnetos, você tem filhos, bisnetos, netos. O que você quer para essa família? Você quer que ela sofra, que ela tenha problemas, que esteja todo mundo doente? Claro que não. Você vai querer que todos estejam bem, estejam felizes, tenham bons relacionamentos, sejam prósperos, amorosos. Não é isso? Você olhando para os seus descendentes. Imagina que você está lá, 10 gerações já se passaram de você. Claro que você não está mais nesse plano. Você espiritualmente está olhando para a sua família. O que você deseja para as pessoas da sua família? Para os seus descendentes? Que essa família seja próspera. Próspera no amor, próspera financeiramente, próspera em saúde, próspera em tudo, não é isso? Então, isso é ser o sonho dos antepassados. Porque quando a gente olha para os nossos, a gente não vai olhar para eles e falar assim, gente, vai lá, Roberto, pô, faz alguma coisa legal, seja feliz. E não seja doente, seja problemático. Então, o Hellinger falou essa frase maravilhosa, né? Que você seja o sonho dos seus antepassados. Os seus antepassados olham para você e sonham através de você. Sonham o quê? Com uma vida melhor. Muitas vezes eles deixaram para trás sonhos, amores, né? Países, riquezas, tiveram dificuldades na vida. Para quê? Para que hoje nós estejamos aqui. Para que nós possamos hoje sermos os representantes dessas famílias, né? E passarmos isso adiante, que a gente possa tomar a vida plenamente e levar adiante, seja para os filhos, descendentes, seja para, se eu não tenho filhos, seja para a vida, seja para outras pessoas, né? Para que eu possa doar os meus dons para o mundo. Então, olhando para essa conexão, né? Corpo, mente, emoções, energia, tudo isso está conectado. Nós somos parte desse sistema familiar, né? Nós trazemos dinâmicas genéticas, então, tendências às doenças genéticas que vão afetar o nosso corpo. Nós trazemos tendências epigenéticas, expressões de genes que vão afetar nosso comportamento, também nossa saúde. Nós trazemos dinâmicas ocultas de relacionamento, de padrões que nós nem temos consciência e podem afetar o nosso destino. Então, quanto mais consciência a gente tiver de tudo que nós estamos fazendo, nós vamos conseguir caminhar uma vida um pouco mais saudável. Não vou ficar perfeito, não vou ficar maravilhoso, mas um pouco mais saudável eu vou me tornar. Bom, eu sou o Roberto Debski, para os que não me conhecem, como eu falei no começo, trabalho com medicina integrativa, homeopatia, acupuntura. Trabalho também como psicólogo, facilitador sistêmico, terapeuta sistêmico, com as constelações familiares sistêmicas. Se você achou interessante isso que eu trago aqui, eu procuro trazer esses temas no dia a dia. O meio que a gente tem mais, né, acessível são as redes sociais, então muitas coisas eu coloco, posto no meu Instagram, então quem não me segue e quiser me seguir, vai ser um prazer contar com vocês nessa rede em que a gente busca trazer informações de qualidade, baseadas na medicina, baseadas na psicologia, baseadas na visão sistêmica. Então me siga para mais conteúdo, meu canal do YouTube, que tem muito conteúdo, muitos vídeos também, né? Então, juntos. Eu acredito que muitas pessoas aqui que eu vejo são mestres também, né? Eu sigo como mestre, eu me aprendo com as pessoas, hoje em dia eu sou consciente que eu tenho essa dinâmica, né? Hoje eu posso ser professor para alguns, eu sou aluno de muitos outros, eu tenho uma síndrome, uma dinâmica, não é síndrome como patologia, mas uma dinâmica que eu vivo que chama eterno aprendiz. Então, eu estou sempre aprendendo, estudando, aprendendo, procurando compartilhar alguma coisa que eu aprendi, que eu achei que vale, e aprender com os outros que também aprenderam muita coisa para que eu possa agregar. E assim a gente vai se interrelacionando e a gente vai caminhando em conjunto nessa jornada de ampliação da consciência, né? Eu vejo isso como algo muito bom, muito prazeroso, né? Eu tenho prazer em estudar, em aprender, em passar adiante aquilo que eu sei, porque a vida ela requer que a gente circule, né? Circular significa se relacionar com o mundo, com a vida, com a energia, com as pessoas. Tudo que fica estagnado apodrece. A água é a fonte da vida. Se você deixar a água parada estagnada, ela apodrece, né? Até a água apodrece. Se a água se movimentar, ela está levando vida para os lugares. Então, que nós possamos também ser como água, fluir
né, a dinâmica da flexibilidade, a água não vai e dar trombada nas coisas, ela acha um jeito de se infiltrar, de caminhar, de seguir adiante, que a gente tem essa dinâmica também de levar a vida, levar o conhecimento, aprender, continuar interagindo e se integrando. E eu conto com vocês, agradeço aí a presença de todos que vieram junto, que trouxeram seus comentários, seus coraçõezinhos, compartilharam. Essa live vai ficar no meu Instagram e vai subir também para o meu canal do YouTube. Se você achou alguma coisa interessante, passe, compartilhe, vamos lá. Não deixe nada parado, leve tudo isso adiante. Vamos lá, somos eternos aprendizes. Estamos principalmente a serviço da vida e a vida espera isso de nós. Gratidão, um forte abraço, um beijo no coração e vamos juntos, continuando essa jornada de ampliação da consciência. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau.